dia, numa noite como essa, depois do culto, eu encontrei com um rapaz e ele me chamou para conversar. E quando acaba assim de ministrar, eu não sei porquê, mas me dá uma fome terrível. Eu tenho que manter o carboidrato lá em cima, né? E aí eu falei para ele bem assim, ó, vamos ali para a cantina. Eu olhei, sempre igreja tem uma cantina, né? Tem um negócio, vamos ali. E aí a gente sentou. E esse rapaz começou a me contar da história dele. E ele falou para mim, né? Ele virou para mim e falou bem assim, Fernandinho, eu sou gay. Eu falei, é? E aí? E ele começou a conversar e falar, e ele começou a chorar muito. E ele falou bem assim, eu amo Jesus, mas eu sou gay. Eu amo Jesus, mas eu já tentei várias vezes. E aí eu fiquei olhando para ele, e ele chorava. E eu me lembrei daquele versículo que diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. O amor não é simplesmente um sentimento, não é simplesmente um arrepio, uma vibe, uma sensação. É muito mais do que isso. É uma decisão radical que nós tomamos. Quando eu decidi amar a minha esposa e vice-versa, não é de acordo com a situação que nós vivemos, mas é diante do meio das tempestades, no meio dos desertos, no meio dos grandes e profundos vales. Alguém disse que é na tempestade que a gente conhece o marinheiro. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, ele nega a si mesmo. Não é a minha vontade, não são os meus desejos, não são as minhas paixões, não são as minhas preferências. Eu nego a mim mesmo, eu tomo a minha cruz. Ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que colocar as suas mãos sobre o arado e olhar para trás, ele diz, esse não é digno de me seguir. Uma vez Jesus estava conversando com um jovem e ele falou bem assim, eu conheço todas essas coisas. E ele falou bem assim para ele, então vai lá, vende tudo que você tem e venha me seguir. Sabe, seguir a Jesus é a gente negar a nós mesmos, é a gente tomar uma decisão radical na nossa vida, mesmo quando nós não estamos sentindo. Porque tem dia que você de fato não sente nada. Tem dia que parece que Deus está bem distante de você. Tem dia que parece que você grita e parece que Ele não está ouvindo, mas só parece. Porque uma vida com Deus não depende de você sentir a presença dEle ou não. A minha esposa não está aqui hoje, eu não estou sentindo a presença dela. Ela não está comigo, eu não estou sentindo o perfume dela, não estou vendo. Mas eu tenho um compromisso com ela. Muitas vezes nós não sentimos, muitas vezes nós achamos que Deus está longe, mas nós temos que manter o nosso compromisso da decisão que nós tomamos, uma decisão de guardar os seus mandamentos. Não é uma música boa, não é simplesmente uma mensagem boa, não é simplesmente um encontro, ou quando você está tudo bem na sua vida. Não, é muito mais, é infinitamente mais do que isso. É uma decisão radical. Eu não sei você, mas muitas vezes eu encontro com pessoas, geralmente no táxi, e eu começo a querer falar de Jesus para elas, e elas dizem bem assim, não, mas eu tenho Deus, eu faço a minha prece, eu faço a minha oração, eu tenho Deus do meu jeito. Eu falo bem assim, mas você vai numa igreja, você se entregou com Jesus? Não, eu tenho Deus do meu jeito. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta.
não é ter Deus do seu jeito, é ter Deus do jeito que Ele quer. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se você ama o Senhor, você automaticamente vai ter esse compromisso com o Senhor, de guardar a sua palavra, de guardar os seus mandamentos, de guardar a sua lei no seu coração, para que você não possa pecar contra Ele. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ele te amou tanto, Ele me amou tanto. Eu tenho 3 filhos, eu não daria um pedaço dos meus filhos por amor a alguém, mas a Bíblia diz que você é tão importante para Deus, você importa tanto para Deus, que Ele entregou o melhor que Ele tinha por amor a você. Ele te quer, Ele te deseja. Mas existe algo que eu tenho que fazer, que você tem que fazer. É a minha parte, é a sua parte, de se entregar sem reservas, se entregar totalmente. E com Deus é muito simples. A própria Bíblia diz que não tem como você servir a 2 senhores. Não tem como a metade do meu coração estar para Deus e a outra metade do meu coração estar para o mundo. Não tem como a metade do meu coração viver com Deus e a outra metade viver com as minhas paixões. Eu tenho que fazer uma escolha. E eu creio que Deus te trouxe aqui essa noite para você fazer uma escolha, tomar uma decisão radical na sua vida que vai mudar o seu destino. Talvez você diga para mim: Fernandinho, eu já sou convertido, eu já me batizei há muitos anos. Mas eu não estou falando de ser convertido, eu não estou falando de ser batizado, eu não estou falando de vir à igreja, eu estou falando de ter o reino de Deus estabelecido na sua vida e na sua história. Nós estamos vivendo dias no mundo, não é só no nosso país, no mundo, em que a gente acorda e existem milhares e milhares de pessoas nos dando receitas. Como você ser um campeão, como você ser um vencedor, como você ganhar massa muscular, como você emagrecer, como você fazer tantas e tantas e tantas coisas. São tantas e tantas vozes que você liga o celular e você tem várias e várias vozes falando: olha, entra aqui nesse link, arrasta para cima que você vai ter isso, eu vou acelerar o seu processo, eu vou fazer isso, eu vou bombar a sua vida, eu vou mudar a sua história. Existem inúmeras e inúmeras vozes, todos os dias querendo a minha e a sua atenção. Mas a Bíblia diz que a voz do Senhor é como um som de muitas águas. Eu não sei se você já foi numa cachoeira bem forte. Eu já fui. Quando eu era adolescente, eu fui numa cachoeira muito grande, muito forte. É engraçado que a gente, adolescente ali, a gente grita, fala gritando, um brincando com o outro e mexendo com o outro. E a gente, cada vez que a gente ia chegando para perto dessas águas, da queda das águas, a gente menos ouvia a voz de quem estava do nosso lado. Até que a gente chegou a uma distância bem perto e a gente ouvia aquele som de muitas águas. E a gente gritava literalmente com quem estava do nosso lado, mas a pessoa não conseguia ouvir, nem a gente conseguia se comunicar, porque o barulho das águas era muito forte. É exatamente isso. A voz do Senhor é como um som de muitas águas. Quando você chega perto do Senhor, quando você chega perto da voz do Senhor, você para de ouvir quem está do seu lado. As muitas vozes, elas se calam automaticamente e você começa a ouvir: assim diz o Senhor. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Ou você vai viver segundo a sabedoria desse mundo, ou você vai viver segundo o conselho desse mundo, ou você vai viver segundo o que as pessoas te orientam, ou o que o seu amigo está fazendo e deu certo. Ou você entra no seu quarto, fecha a sua porta, se prostra diante do Senhor e ouve a voz dEle. Ou você vive a sua vontade, ou você vive a vontade do Senhor. Ou você vive para você mesmo, ou você vive para Ele. Nessa noite, existe um lugar que nós precisamos chegar. O lugar do reino de Deus, da vontade de Deus, do governo de Deus.
Um dia os discípulos estavam conversando com Jesus e eles chegaram e falaram: Jesus, nos ensine a orar. E Jesus: legal, vou ensinar vocês a orarem. Ele falou: quando vocês orarem, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita. Isso faz toda a diferença. Talvez seja a oração que todo mundo conhece, mas são poucos que entram nesse lugar. A Bíblia nos conta acerca de um jardim que Deus fez para Adão e Eva. E esse jardim se chamava Éden. A Bíblia diz que Deus colocou ali tudo para o homem, tudo o que ele precisava. E ele colocou uma ordem: daquela árvore ali você não pode tocar. Mas um dia o ex-Lúcifer, a serpente, a antiga serpente, aquele que é o pai da mentira, aquele que nos tenta todos os dias, aquele que quer a nossa morte, um dia essa serpente chegou para Eva e chegou para Adão e disse: não, você pode comer daquilo ali. E naquele dia a Bíblia nos conta, você conhece a história, que o homem preferiu viver a sua vontade do que viver a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus era ele não tocar naquela árvore, mas ele preferiu ouvir a voz da serpente, e ele preferiu seguir a sua curiosidade e seguir a sua própria vontade. Mas a Bíblia diz sobre outro jardim, um jardim chamado Getsêmani. E nesse jardim Jesus estava ali. E quando Jesus estava ali, você conhece a história, diz que ele estava agonizando, e ele estava com lágrimas, sofrendo, e estava ali porque ele estava sentindo o pavor. Você imagina um Deus santo, 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 puro, puro e puro, está sobre ele todo o pecado da humanidade. Tudo aquilo que você fez de errado, tudo aquilo que eu fiz de errado e ainda vou fazer, a Bíblia diz que tudo caiu sobre Jesus. E naquele jardim ele disse: Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Lá no Éden, o homem preferiu viver a sua história, mas lá no Getsêmani, Jesus preferiu viver a história de Deus. Todos os dias da nossa vida nós estamos entre o Éden e o Getsêmani. Todos os dias, no nosso casamento, na nossa faculdade, no nosso trabalho, no futebol, em qualquer área da nossa vida, todos os momentos da nossa vida nós estamos diante dessas duas coisas: ou eu vivo a minha vontade, ou eu faço o que eu sei fazer, ou eu faço aquilo que Deus me mandou fazer. Eu ando segundo aquilo que eu acho que tem que ser feito, ou eu me humilho diante da mão de Deus e pergunto: Senhor, o que queres? O que o Senhor quer? Qual o seu desejo? Qual a tua vontade? Qual o seu sonho? Sabe, queridos, uma coisa que nós precisamos aprender: não use Deus para os seus sonhos, deixe Deus te usar para os sonhos dele. Chega um momento na nossa vida que nós temos que tomar uma decisão, e eu creio que essa noite é noite de decisões na nossa vida. Porque música você pode ter em qualquer lugar, mas eu creio que Deus nos trouxe aqui para a gente cantar, sim, mas para a gente sair diferente da maneira que a gente entrou. E existem pessoas aqui que precisam deixar o adultério, existem pessoas aqui que precisam deixar a prostituição, existem pessoas aqui que precisam deixar uma vida de independência, existem pessoas aqui que precisam parar de querer governar o seu casamento do seu jeito, existem pessoas aqui que precisam parar de mentir para os seus pais, existem pessoas aqui que precisam de fato dizer: venha o teu reino e seja feita a tua vontade na minha vida. Eu creio que Deus quer nos levar a um lugar que Ele possa governar a nossa vida, e só há uma forma disso acontecer: se Ele for único.
coração do homem é pequeno demais para muitos amores. O coração do homem só cabe um grande amor: Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. Não tem como, não há como dividir as coisas com Deus. Não tem como você, tentar ajudar, não. Você simplesmente tem que se render. Se render. Eu moro no Rio e eu não sou carioca. E o meu cartão de visita foi ser assaltado. Estava, 5 minutos da minha casa, um lugar teoricamente muito seguro, e a gente conversando, e exatamente eu estava usando, como eu saí com a minha esposa, então eu estava usando um relógio que eu comprei, que geralmente eu não uso, e eu estava usando um tênis que meus filhos tinham me dado. Então, prato cheio pro ladrão, ele papou tudo. E eu lembro que de repente tudo parou na minha frente, 2 caras descem de moto com a arma apontada, e na hora você passa um filme na sua cabeça. Se você já passou por isso, sabe o que eu estou falando. Eu coloquei a mão na marcha assim, eu falei assim: nossa, eu vou acelerar com tudo e vou passar por cima desse cara. E de repente ele já estava do meu lado, e eu abri o vidro e ali entreguei o relógio, a minha carteira, o meu tênis. E quando ele estava com a arma apontada para mim, a única coisa que ele dizia e que ele exigia de mim era que eu me rendesse, que eu mostrasse as minhas mãos para ele. A única coisa que o Espírito Santo precisa de mim e de você aqui essa noite é que você se renda. É que você diga assim: não, eu me rendo. Não porque tem uma arma apontada para mim, mas porque um dia Jesus foi na cruz do Calvário e Ele mostrou o seu amor pela minha vida. Ele se entregou pela minha vida. Ninguém me amou como Ele me ama, ninguém me abraçou como Ele me abraçou, ninguém me beijou como Ele me beijou. Ninguém vai cuidar de mim como Ele cuida. Então por isso eu me rendo, eu me rendo, eu me entrego. Ele não está aqui buscando a minha perfeição, nem a sua perfeição. Ele sabe dos meus pecados e Ele sabe dos seus pecados. Ele sabe até dos pecados que você vai cometer amanhã. Mas ainda assim Ele não desistiu de você. A única coisa que Ele quer é que você se renda completamente a Ele. E você diga: eis-me aqui, Senhor. Tu és o único na minha vida. Eu não tenho para onde ir, eu não sei o que fazer sem a Tua presença. Eu só quero fazer algo que traga alegria para o teu coração. É esse ponto que eu e você devemos chegar. Um ponto de total entrega, de total rendição, de total devoção. Eu torno a dizer, nós estamos numa corrida de sucesso. Nós estamos em uma corrida de ser um mais célebre do que o outro, de ter mais curtidas do que o outro, de ter mais seguidores do que o outro, e de ser isso, ou de ser aquilo, ou de mostrar isso, ou mostrar aquilo. Mas existe um povo na terra que não está buscando isso. Existe um povo na terra que já tem o Senhor, já tem o Senhor, e se satisfaz no Senhor, e o Senhor promove e faz todas as coisas. Ah, Fernandinho, então quer dizer que eu não vou fazer nada? Não, você vai fazer sim. Mas antes de fazer, você vai perguntar se Ele quer que você faça. Sabe, queridos, tantas e tantas vezes eu entrei em furadas na minha vida, tantas e tantas vezes eu entrei em caminhos horríveis da minha vida, porque eu preferia os meus sonhos, porque eu preferia a voz dos meus amigos, ouvir a voz dos meus amigos, porque eu preferi seguir a inclinação do meu coração. E muitas vezes eu falava bem assim: não, isso está certo, isso não é pecado, então eu vou fazer. Mas não é questão de ser ou não ser pecado, é questão de se Deus mandou você fazer ou não mandou você fazer. Você consegue entender que quando o véu se rasga
Agora você não precisa de um padre, você não precisa de um santo para chegar a Deus. Você tem livre acesso a Deus de madrugada, durante todo o dia, durante toda a noite. Você pode conversar com o Senhor em todo o tempo, e Ele pode falar com você em todo o tempo. Tantas e tantas vezes. Eu lembro uma vez que eu cheguei na minha casa muito feliz, e eu virei para minha esposa e falei bem assim: nossa, eu comprei isso. Mas quando eu falei bem assim, eu comprei isso, ela falou bem assim: é. E ela também ficou feliz. Aí eu subi para o quarto. Quando eu subi para o quarto, eu ouvi aquela voz assim: você comprou, mas essa não era a minha vontade. Você fez, mas você não me perguntou. Sabe, queridos, o dinheiro é meu ou é dele? Eu sou de quem? Eu sou de mim mesmo, eu sou autônomo, eu posso tomar e fazer aquilo que eu quero. Eu tenho um dono, eu tenho um bom pastor, e ele sabe. E a partir desse dia, eu e Paula, a gente começou a sempre orar, e orar antes de tudo, das mínimas coisas. Das mínimas coisas. O nosso filho, quando foi para a faculdade, ele ligou para a gente, ele estuda fora, e não era simplesmente um vestibular, mas ele tinha que apresentar algumas coisas. E aí ele ligou para mim, ligou para a mãe, e falou bem assim: olha, ora por mim, porque hoje eu vou ter uma reunião na faculdade, vou apresentar lá as minhas coisas, e aí eles vão dizer se vão me aprovar ou não vão me aprovar. E aí eu e Paula: não, nós vamos orar agora. E a primeira coisa que a gente pensou em orar foi o seguinte: Senhor, em nome de Jesus, nós ligamos na terra e será ligado no céu, e a gente vai agora, nós decretamos que essa vaga é do nosso filho. E aí eu pergunto para você: estaria errado a gente orar assim? Não. A gente pensou em orar de várias maneiras, de falar bem assim: Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, nós chamamos a existência esse lugar para o nosso filho. Mas aí a gente resolveu orar de outro jeito: Senhor, nós queremos muito que o nosso filho entre nessa faculdade, mas só se for o seu sonho. O Senhor sonhou com isso? Essa é a história que o Senhor escreveu para o nosso filho. Na história que o Senhor escreveu para o nosso filho, essa faculdade está. Se for assim, abre as portas. Mas se não for, fecha essas portas. Entende? Isso faz toda a diferença. O tamanho do quanto você se rende, do quanto você se entrega para as soluções e para as direções dos seus problemas e das suas vidas. Tanto perder, quanto ganhar, quanto administrar. É o quanto você se rende diante de Deus, diante da voz do Senhor Jesus. Eu estou aqui na frente hoje, mas eu sou fruto de uma mulher que todas as vezes que eu chegava em casa à noite, às vezes eu chegava de madrugada em casa e não estava fazendo coisas boas na rua, mas todas as vezes que eu chegava na minha casa, a minha mãe estava de joelhos orando por mim. Todas as noites. Eu nunca entrei na minha casa sem ver a minha mãe de joelhos na sala orando por mim. Orando por mim. Você consegue entender isso? Tudo que você tem, o sucesso que vai acontecer na sua vida, depende do quanto que você se rende, do quanto você se prostra, do quanto você se entrega e do quanto você diz: Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade, não os meus sonhos, não o que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Isso é o Evangelho. É Ele vivendo em nós. Vivo não mais eu, mas Ele vive em mim. É estar crucificado com Cristo. É crucificar a sua vontade. É crucificar os seus sonhos, os seus desejos, por mais lícitos que sejam. Mas você dizer e falar: Senhor, eu só quero aquilo que o Senhor quer. Me faz querer aquilo que o Senhor quer. Me faz desejar aquilo que o Senhor está desejando. É esse lugar que Deus quer nos levar. Isso só acontece quando a gente retira tudo do nosso coração
e a gente deixa Ele como único Senhor, Salvador da nossa história. Eu queria que a gente ficasse de pé, se você puder. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Eu amo esse texto. Ele diz: se alguém ouvir e abrir a porta, Ele diz: eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Existe um banquete de Deus, existe uma mesa, existe um lugar que Deus quer me levar e quer te levar. E Ele está batendo na porta do seu coração. Ele diz: ei, eu quero entrar. Você está ouvindo? Jesus está aqui essa noite, e Ele está batendo na porta do meu coração e do seu coração. Você consegue entender isso? O Deus que criou todas as coisas, o Deus que formou todas as coisas, os céus, a terra, o que está debaixo dos mares, no fundo dos mares, lugares, plantas que nós ainda nem conhecemos, com toda a tecnologia. Esse Deus que criou todas as coisas e a complexidade de todas as coisas, Ele é o Deus que diz: eu estou à porta do seu coração, eu estou batendo. Eu não vou arrombar a porta do seu coração. Ele criou os céus, Ele criou a terra, mas Ele não quer arrombar a porta do meu coração. Ele bate, Ele diz: se alguém ouvir, Ele diz: eu vou entrar e Ele vai ceiar comigo e eu com Ele. Nessa noite nós temos dois caminhos na nossa vida: a gente comer a comida da força do nosso braço, a gente viver os sonhos da força do nosso braço, as realizações da força dos nossos braços, ou a gente viver daquilo que o Senhor já nos proporcionou e daquilo que Ele nos dá. O profeta era aquele que saía do burburinho, do zum 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 do meio do povo, e ele subia no monte, e ele passava dias lá em cima, mas quando ele descia, ele virava para o povo e dizia: assim diz o Senhor. Isso me faz tremer por dentro, irmãos, porque Deus me colocou como sacerdote da minha casa, e eu tenho que deixar a minha esposa, deixar os meus filhos e buscar a presença do Senhor, para virar para eles e dizer: assim diz o Senhor. Por isso que nós vamos fazer. Não é porque é legal, não é porque é bom, ou não é porque é lícito, ou porque todo mundo está fazendo, ou porque é direito nosso de fazer. Não, porque o Senhor disse para que façamos. É esse lugar que nós devemos chegar. É esse lugar que o Espírito Santo está aqui essa noite, e Ele quer levar cada um de nós. O lugar do governo, da autoridade e do domínio do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Não são as soluções que eu tenho para o meu casamento, não são as soluções que eu tenho para a vida dos meus filhos, não são as soluções que eu tenho para resolver na minha empresa, mas é aquilo que o Senhor sabe. E aí talvez você diga assim: mas Fernandinho, Deus sabe tudo. Sabe. Ele não apenas sabe, Ele criou todas as coisas. O salmista diz bem assim: tu conheces as minhas angústias. Ele te formou, Ele sabe quem você é, Ele sabe quando os pensamentos ainda nem passam ainda na sua cabeça. Ele já sabe, Ele já conhece todas as coisas na sua vida. Ele quer governar, Ele quer te levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas, e trazer refrigério à sua alma. E mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte,
você não vai temer mal algum, porque o Senhor está com você todos os dias, todos os dias. Se você conhece essa pessoa que está do seu lado, tem intimidade com ela, eu queria que você colocasse a sua mão sobre ela. Eis que estou à porta e bato. O Senhor quer entrar. O Senhor quer governar a sua vida. O Senhor quer governar a sua história. O Senhor quer governar a vida da sua casa. Nessa noite o Espírito Santo está convidando a mim e a você a deixar o governo da sua empresa, dos seus negócios, da sua vida com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, todas as áreas da sua vida. Situações que você não sabe o que fazer, situações que você não sabe o que dizer. Como eu comecei no início, eu estava conversando com esse rapaz, que ele disse para mim que era gay, que ele virou para mim: e aí, Fernandinho, o que eu faço? E eu disse para ele: você precisa aprender de fato o que é amar Jesus. Porque quando você ama Jesus, Ele está acima de tudo. Ele está acima dos seus desejos, Ele está acima da sua vontade, Ele está acima das suas preferências, Ele está acima daquilo que você pensa, daquilo que disseram para você, daquilo que é certo, do que é errado. Ele está acima de tudo, Ele está num lugar inatingível. Você precisa de fato saber o que é amar Jesus. É você tê-lo no seu coração e dizer para Ele: eu não quero outro amor, eu não quero mais nada, nada mais me importa que não seja Ele, só a presença dEle, só a vida dEle em mim. Ele é o único caminho, única verdade, Ele é a única vida, Ele é tudo. É você abrir mão de tudo, considerar todas as coisas como esterco diante da excelência de conhecer ao Senhor Jesus, de viver para Ele. Que o reino de Deus seja estabelecido na minha vida e na sua vida. Eu queria que agora, você que conhece essa pessoa que está do seu lado, você começasse a orar uns pelos outros. Vamos orar. Que Cristo seja o único na sua vida. Que Cristo seja o único. Porque quando isso acontecer, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. A sua vida está sem sabor, a sua vida está sem alegria. Não é porque você não tem isso ou não tem aquilo, é porque ele ainda não é o único na sua história. Porque a hora que Ele for o único, você vai ser diferente. Ore uns pelos outros. Levanta a tua voz, uns pelos outros, uns pelos outros. Ele nos chama. A voz dele é irresistível. Clame por Ele essa noite.